No esquema seguinte, os números naturais não nulos aparecem dispostos em 3 blocos de 3 linhas e 3 colunas, conforme indicado abaixo. Então, por exemplo, o bloco B1 é formado pelos números de 1 até 9, dispostos em 3 linhas e 3 colunas. O B2 é o número seguinte ao último número do bloco B1, então o último número do bloco B1 é 9, o primeiro de B2 é 10. E aí segue os 9 termos dispostos em 3 linhas e 3 colunas, e assim sucessivamente. Então, na letra A, quer saber em que linha e coluna se encontra o elemento 787? A que bloco ele pertence? Então, note que cada bloco desse é formado por 9 elementos consecutivos. Então, para descobrir em qual bloco está o 787, basta eu fazer 787 dividido por 9. E isso é 87,444 e assim por diante. Então, por exemplo, o último elemento do bloco 87 é 87 vezes 9, que é 783. Portanto, o bloco 88, o B88, vai ser um bloco dessa forma. Se o último do bloco 87 é 783, o bloco 88 vai ser 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792. Portanto, o termo 787, ele está na segunda coluna, segunda linha e primeira coluna. Então, a letra A está na segunda linha e primeira coluna do bloco 88. Na letra B, eu quero determinar o elemento que está na terceira linha e primeira coluna do bloco B100. Então, o que acontece? Por exemplo, no bloco 1, o elemento que está na terceira linha e primeira coluna é o 7. No bloco 2, o elemento que está na terceira linha e primeira coluna é o bloco 16. No 3 é o 25, no 4 é o 34. O que está acontecendo com os elementos que estão na terceira linha e na primeira coluna? Eles formam uma PA de razão 9, cujo primeiro elemento é igual a 7. A diferença entre eles é sempre 9. Então, o termo geral dessa PA é AN igual ao A1, que é 7, mais N menos 1 vezes a razão, que é 9. Portanto, o AN é 9N menos 2. Assim, para eu achar qual é o elemento que está na terceira linha e primeira coluna do bloco 100, basta eu fazer N igual a 100, porque o N aqui está representando o número do bloco. Então, o A100 é 9 vezes 100 menos 2, que dá 898. Então, o elemento da terceira linha e primeira coluna do bloco B100 é 898. Na letra C, eu quero determinar o elemento que está na segunda linha e terceira coluna do bloco 500. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. No primeiro bloco, o elemento que está na segunda linha e terceira coluna é o 6. No bloco 2 é o 15. No bloco 3 é o 24, no bloco 4 é o 33. Então, assim como na letra B, eles formam uma PA de razão 9, cujo primeiro elemento é 6. Então, o termo geral dessa PA é A1, que é 6, mais N menos 1 vezes a razão, que é 9. Portanto, o AN é 9N menos 3.
Como eu quero saber o elemento que está no bloco 500, basta fazer n igual a 500. Então, o A500 é igual a 9 vezes 500 menos 3. E isso dá 4.500 menos 3, que é 4.497. Agora, na letra D, eu quero qual é a soma de todos os elementos, então, na letra D, qual a soma de todos os elementos que se encontram na segunda linha e segunda coluna dos 500 primeiros blocos? Então, vamos lá ver. Na segunda linha e segunda coluna, os elementos são 5, 14, 23, 32. Então, uma PA de razão 9, cujo primeiro elemento é 5. Então, o AN, ele vai ser o A1, que é 5, mais N menos 1 vezes 9. Então, o AN vai ser 9N menos 4. Para eu achar a soma dos 500, dos elementos que estão na segunda linha e segunda coluna dos 500 primeiros blocos, eu tenho que saber quem é o A500. Então, o A500, o elemento que está na segunda linha e segunda coluna do bloco 500, vai ser 9 vezes 500 menos 4, que dá 4.496. Então, a soma dos 500 elementos, dos elementos que estão na segunda linha e segunda coluna dos 500 primeiros blocos é A1 mais AN vezes N, que é 500, dividido por 2. E isso dá 1.125.250. E por fim, eu quero saber, na letra E, qual é a soma de todos os elementos escritos nos 200 primeiros blocos. Então, no primeiro bloco eu tenho de 1 a 9. No segundo, de 10 a 18. No terceiro, de 19 a 27. Então, quem vai ser o último elemento do bloco número 200? Ele vai ser 9 vezes 200, que é igual a 1.800. Então, na verdade, eu quero a soma de todos os números de 1 até 1.800. Então, eu quero a soma dos 1.800 números, que vai ser o A1, que é 1, mais a N, que é 1.800, vezes N, que é 1.800, todos os 1.800 números, dividido por 2. Isso vai dar 1.620.900. Essa é a soma de todos os números de 1 até 1.800.